E se os jovens parassem de pedir por leis novas e, em vez disso, começassem a cobrar o que já existe no papel? Vamos dar uma olhada num plano que propõe exatamente isso? Sabe, transformar estudantes em verdadeiros fiscais da mudança. É uma virada de chave tanto no protagonismo juvenil. A gente vive ouvindo falar de direitos, de programas sociais, de verbas que deveriam chegar, mas na prática, na vida real, parece que a coisa não acontece, né? Pois é, essa frustração, essa distância enorme entre a promessa e a realidade é justamente o ponto de partida para a ideia que a gente vai desvendar hoje. Pensa bem, a lei está lá, os programas estão criados e muitas vezes o dinheiro está até previsto no orçamento. Então, qual é o problema? A grande sacada aqui é que a questão não é falta de promessa, é falta de cobrança. Falta alguém chegar e fazer a pergunta certa. Olha, e aquela verba que foi prometida para minha escola, para o meu bairro, cadê? Ok, vamos primeiro entender o tamanho desse desafio. De um lado, a gente tem um monte de promessas bonitas no papel. Do outro, a realidade nua e crua. E no meio disso tudo, tem um buraco que precisa ser preenchido. E o cenário é basicamente este. De um lado, o mundo ideal, cheio de documentos oficiais, leis e orçamentos que garantem um monte de coisas. Do outro lado, a realidade de muitas comunidades, onde essas garantias simplesmente não chegam. O resultado disso? Um potencial gigantesco de transformação que acaba se perdendo no meio do caminho. É justamente para fechar essa lacuna, para conectar esses dois mundos, que surge uma ferramenta bem inovadora. Uma nova forma de agir que estão chamando de advocacy juvenil. Mas tá, o que é esse tal de advocacy juvenil? Pensa nisso como um tipo de treinamento, sabe? Para transformar jovens em detetives de direitos. A ideia é dar as ferramentas para eles investigarem as políticas públicas, entenderem onde o dinheiro deveria estar e, no fim das contas, cobrarem para que as promessas finalmente saiam do papel. E a filosofia por trás disso é muito simples, mas muito poderosa. O foco não é ficar criando novas leis, novas promessas. É fazer valer o que já foi prometido. É uma mudança de postura mesmo, sabe? Sair daquela posição passiva e assumir o controle. É parar de pedir e começar a exigir o que é de direito. Beleza, a ideia é genial, mas como isso se torna realidade? Como é que se tira isso do campo das ideias? A resposta está num plano mestre, um evento que foi pensado para ser o grande motor dessa transformação, a Conferência ODS 2026. E aqui a gente consegue ter a visão completa do plano. Olha só, no centro de tudo está a Conferência ODS com aquele lema, fazer cumprir o que já existe. E em volta a gente vê todas as peças se encaixando, a metodologia de ensino, o calendário, os desafios, tudo conectado com o objetivo final, que é a cobrança lá na ponta no dia a dia da comunidade. Na prática, o processo é bem direto. Ele se divide em 4 passos. Primeiro, o estudante aprende a identificar uma política pública. Depois, ele vai investigar se essa política está no orçamento do governo, no tal do plano plurianual. O terceiro passo é confirmar se o dinheiro está lá mesmo, disponível. E aí, com todas essas informações na mão, vem o golpe final, cobrar a execução na sua própria escola, na sua cidade. E para ninguém se sentir perdido nessa jornada, os participantes vão ter um verdadeiro arsenal de ferramentas de apoio, desde um e-book super completo até vídeos que resumem os pontos principais. E a tecnologia também entra em campo para ajudar. Ferramentas de inteligência artificial para decifrar aqueles documentos complicados e o Google Classroom para deixar todo o material de estudo bem organizado e fácil de acessar. Só que essa jornada não é um passeio no parque. Unir a velocidade das máquinas com a burocracia do governo, isso traz alguns desafios. E é por isso que, no fim do dia, o fator humano ainda é e sempre vai ser insubstituível. A tecnologia ajuda muito, mas ela não faz milagre. A inteligência artificial pode até resumir um documento oficial, mas ela pode se confundir com datas, o que já aconteceu nos testes, aliás, ou simplesmente deixar uma informação super importante de fora. Por isso, a supervisão de um especialista, de um ser humano, é essencial. É essa curadoria que garante que a informação final seja precisa e confiável. E os desafios não param na tecnologia, não. Pensa só, como é que se traduz o burocratês para uma linguagem que todo mundo entende? Como garantir que todo voluntário tenha acesso à tecnologia? E um ponto crucial, como manter jovens e mentores engajados sem um retorno financeiro imediato? O fato de o plano já reconhecer esses obstáculos de cara é, sem dúvida, um dos seus maiores pontos fortes. Bom, depois de entender o plano, as ferramentas e até os desafios, vamos ao que interessa de verdade. Qual é o poder de transformação que essa ideia carrega? Qual é o impacto real disso? Olha,
O potencial aqui é gigante. O plano inicial mira mobilizar cerca de 150 escolas. Agora, para e imagina o efeito dominó disso. Em cada uma dessas comunidades, um grupo de jovens capacitados, de olho em tudo, monitorando e cobrando o que é deles por direito. É uma mudança que começa local, mas que pode crescer de uma forma impressionante. Então, fica essa reflexão. O que aconteceria se essa semente de conhecimento fosse plantada em cada escola do país? Isso vai muito, mas muito além de uma simples conferência. É sobre formar uma nova geração de cidadãos. Uma geração que não só sabe quais são seus direitos, mas que tem as ferramentas e principalmente a confiança para lutar por eles. O potencial disso, bom, é realmente transformador.